Graças e paz a todos. Convido você a abrir a Bíblia no Salmo 73 e ler comigo. Diz assim a palavra do Senhor: Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos, e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos da inocência, pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Você já foi tomado por incredulidade? Como você age ou reage diante desta percepção de estar sendo tomado pela incredulidade? Há algumas possibilidades para que nós possamos reagir diante dessa situação. Existem algumas pessoas que, ao perceberem que estão sendo tomadas pela incredulidade, elas dizem para si mesmas: eu não sou a única a sentir isso, e segue a sua vida sem nenhuma mudança. Outras pessoas, ao perceberem esta realidade, que estão sendo tomadas pela incredulidade em seus corações, elas relativizam o assunto e dizem para si mesmas: não é algo tão grave assim. Existem atitudes bem piores que essas. Mas há uma outra classe de pessoas que, ao perceberem que estão sendo tomadas pela incredulidade, elas constatam a gravidade desse problema, elas são despertadas pela graça de Deus e elas passam a viver sobre a perspectiva de Deus, tendo seus sentimentos e atitudes ressignificadas pelo próprio Deus. Nós estamos diante de um homem, Asaf, que, inspirado por Deus, ele abre as portas do seu coração e passa a descrever o dilema que ele está enfrentando. Normalmente, quando nós vamos ouvir o relato de um homem de Deus experiente como Asaf, alguém que foi separado por Davi para servir no templo diante do rei, alguém que foi responsável para conduzir os cantores levíticos para servir no templo, alguém que estava intensamente envolvido nas atividades sagradas diante de Deus, alguém que tinha os seus filhos debaixo do seu comando, servindo juntamente com ele, onde ministrava diante da arca de Deus, que era naquele contexto a expressão da manifestação da presença de Deus. Estamos falando aqui de um homem que anda com Deus, que cuida das coisas sagradas de Deus, que vive no templo de Deus e que também criava seus filhos no temor do Senhor. Alguém que, para nós, é um exemplo de pai, porque Asaf está servindo a Deus com seus filhos, e que privilégio servir a Deus ao lado dos seus filhos, e que privilégio transmitir a fé que temos a Deus para os nossos filhos. Sim, esse homem agora ele abre o seu coração e não faz questão de esconder dos seus leitores o que ele encontra no seu coração. É uma verdadeira ressonância magnética que ele faz. Uma descrição com
uma riqueza de detalhes. E ao sondar o seu coração, Asaf constata que existe inveja em relação aos ímpios e que quase se resvalaram os seus pés. Porque o coração dele agora é tomado de incredulidade. Ele confessa aqui a sua falta de bondade. Ele admite a sua falha pessoal e reconhece que por um tempo quase os seus pés tropeçaram, quase ele escorregou, quase ele caiu. E aqui, meus irmãos, nós encontramos a raiz da inveja, a raiz da cobiça, que está na incredulidade. A falta de fé na bondade de Deus nos faz duvidar, nos faz tropeçar, nos faz escorregar. E se nós não despertarmos dessa incredulidade, nós estaremos caminhando para um tombo de morte. Antes de tratarmos do problema da inveja em nosso coração, nós devemos, portanto, tratar do problema da incredulidade no nosso coração, que é a falta de fé na bondade de Deus, a falta de fé na sabedoria de Deus, a falta de fé na graça e no amor de Deus. Onde nós iremos parar se não tivermos fé em Deus? A quem nós poderemos recorrer se nós não tivermos essa fé em Deus? Onde estariam os nossos pés agora, nesse momento, firmados, se não na fé em Deus? Certamente, sem a fé em Deus, seremos tomados de pavor, seremos tomados de desespero. Ouça o que o salmista está dizendo no verso 1 e no verso 2, e também no verso 3. Ele diz que Deus é bom para com todos, para com Israel, para aqueles que têm coração puro. Mas quanto a ele, quase ele tropeça, quase os seus pés escorregam. E ele tem inveja dos orgulhosos. Ele tem inveja ao analisar a prosperidade dos ímpios. Em outras palavras, Asaf passou a se comparar com os orgulhosos, que ele via prosperar no seu tempo. E a partir daí ele passa a fazer uma série de reflexões impensadas, totalmente numa perspectiva sem Deus, a partir do prisma da incredulidade. E então no verso 3, ele passa a não querer admitir a prosperidade dos ímpios. Ele diz que tem inveja da prosperidade dos ímpios. Ele fica indignado ao analisar a vida do ímpio e perceber que eles desfrutam de uma maior paz do que ele, ao ponto de dizer que eles não adoecem, que o corpo deles é completamente sadio no verso 4. Asaf, tomado pela incredulidade, ele fica indignado ao ver que os ímpios desfrutam mais dos prazeres do que ele. Ele fica indignado ao analisar as posturas ímpias desses homens, dizendo que eles abrem a boca contra os céus, que eles blasfemam contra Deus, que eles duvidam de Deus e do conhecimento de Deus. E quanto mais eles fazem isso, mais eles atraem pessoas para eles mesmos. O coração de Asaf é tomado de incredulidade. E ele passa a colocar a bondade de Deus em xeque. Ele perde o seu referencial de vida. E agora ele faz dele mesmo o seu referencial. Pior do que isso, o coração dele é tomado de incredulidade e ele começa agora a colocar os ímpios como referencial para a sua vida, porque ele passa a comparar a vida que os ímpios levam com a sua própria vida. Quando o coração do homem é tomado de incredulidade, ele está colocando em risco não só a sua vida, mas em se tratando de um homem de Deus, de um ministro de Deus, como Asaf, ele está correndo o risco de colocar toda uma geração perdida, porque ele diz isso. Ele diz que se pensar em falar isso, ele teria aí traído toda uma geração. E não é esse também o nosso problema? Quando o nosso coração é tomado de incredulidade, nós, ministros de Deus, homens de Deus, acostumados com o sagrado, com as coisas de Deus. E eu penso que o nosso problema é achar que nós acreditamos com inteireza de coração na providência de Deus. Se nos pedirem para discorrermos sobre o tema fé em Deus, providência de Deus, eu não tenho dúvida que nós não teríamos nenhum problema para fazer isso. Mas a realidade é muito diferente quando nós somos acometidos por um problema, por menor que ele seja. Nós
apressadamente começamos a colocar a bondade de Deus em xeque. Quando as coisas não estão andando conforme nós planejamos, nós passamos a duvidar que Deus está cuidando de nós. Nós passamos a duvidar que Ele continua sendo bom para conosco. O nosso problema é que quando a incredulidade toma o nosso coração, nós começamos a julgar que Deus não está nos tratando da maneira que nós achamos que Ele deveria nos tratar. Nós começamos a pensar que outras pessoas estão numa situação melhor do que nós, apesar de, aos nossos olhos, essas pessoas serem piores do que nós. Começamos a pensar que a nossa vida é árdua, como Asaf diz, é em vão, guardei o meu coração puro, porque todo dia eu sou castigado. Começamos a pensar que a nossa vida é árdua, que as nossas conquistas são mais trabalhosas, ao passo que as outras pessoas vivem sem problemas e numa vida fácil. Quando o nosso coração é tomado de incredulidade, nós vamos gerando inveja em nosso coração. E a inveja está fundamentada na crítica que fazemos a Deus, até mesmo inconsciente, por não termos fé na sua bondade, por não termos fé na sua graça, por não termos fé na sua sabedoria, no seu conhecimento. Isso é pecado. E o resultado, meus irmãos, de um coração tomado pela incredulidade é passar e pensar que servir a Deus é algo inútil. Essa é a conclusão de Asaf, quando ele, tomado pela incredulidade, passa a fazer uma série de reflexões. E no verso 13 e 14 ele diz: foi à toa que eu guardei o meu coração puro. Foi em vão que eu agi de modo íntegro, pois o dia todo eu enfrento problemas, cada manhã eu sou castigado. Em outras palavras, ele está dizendo: será que vale mesmo a pena servir a Deus? Sempre que nós colocamos a bondade de Deus em xeque, nós começamos a colocar os nossos olhos naquilo que julgamos que é necessidade, e tomamos o outro como modelo, e concluímos que servir a Deus, ou viver para Deus, não vale a pena. Afinal, olhe como eu estou, e veja como vive e prospera o ímpio. Esse é um desvio para a morte. Nós vivemos numa cultura de resultados, vivemos num contexto de relatividades, de desconfortos, de estresse, a loucura da competitividade, e o que prevalece no nosso contexto é a aparência e a superficialidade. Você acorda um pouco mais cedo, toma um café da manhã, correndo, um banho apressado, e percebe que mesmo assim continua atrasado, ou para o trabalho, ou para os estudos, ou para as aulas, para colocar as tarefas em dia. Alguém que trabalha numa empresa certamente sofre muita pressão do seu chefe para ter que entregar os relatórios, colocar as tarefas em dia. Na hora do almoço, mal dá tempo para se alimentar, e isso sem falar no resto do dia. Com tanta coisa, é possível desenvolver um novo problema. E isso é chamado nos nossos dias de a doença da pressa. Essa é mais uma das tão faladas doenças da vida moderna. E segundo uma pesquisa feita pelo ISMA-BR, uma instituição, em 2006, lá atrás ainda, 30% da população economicamente ativa do nosso país sofre com esse mal, a doença da pressa. As pessoas que possuem essa doença têm dificuldade de dizer não. Segundo a psicóloga Ana Maria Rossi, uma das características básicas é que essas pessoas são multitarefeiras, fazem muitas coisas ao mesmo tempo, competem a todo momento com o tempo e acabam se tornando verdadeiras escravas do relógio. Eu penso que isso é resultado de um coração que ainda não aprendeu a confiar totalmente na providência de Deus, a descansar no seu cuidado. Isso tudo é resultante da fé. Nós, como futuros ministros, seremos duramente tentados a olhar para o ministério a partir do prisma dos resultados. Seremos tentados a mostrar eficiência para o conselho da igreja. Seremos tentados a mostrar números nos relatórios para o presbitério. Seremos tentados a olhar para os resultados que a igreja, que o nosso colega está pastoreando, está prosperando. Ao passo que a igreja que nós estaremos pastoreando vai parecer estagnada. Então você poderá começar a duvidar do seu chamado. Você poderá começar a duvidar que Deus está agindo na sua vida e através da sua vida.
E você poderá ser tomado de incredulidade e até mesmo ser tomado pelo sentimento de inveja e perder-se ao ponto de desviar os seus pés, ou quase desviar os seus pés como Asaf. Cabe a nós, como ministros de Deus, mantermos o nosso olhar no Criador, mantemos a nossa comunhão com Ele, alicerçados na sua palavra, fundamentados no sacrifício de Cristo, que pode nos manter livres das tentações tão presentes em nossos corações, certos de que Deus é o nosso provedor e pode livrar o nosso coração da incredulidade. Lembrar que somos chamados e vocacionados a nos apresentarmos diante de Deus e não de homens. Lembrar que os resultados são resultados da graça de Deus agindo em nós e através de nós, e que não somos os únicos responsáveis para gerar os resultados do ministério. Meus irmãos, apesar de Asaf estar tomado de incredulidade e quase resvalar os seus pés, em sua reflexão carregada de incredulidade, ele chega à conclusão que não pode compreender a vida e suas implicações apenas pela razão e força humana, e que tal atitude gera apenas inquietação em seu coração, como ele mesmo disse no verso 16. Tentei compreender porque prosperam os ímpios, e achei essa tarefa difícil demais para mim. Trancar-se em nós mesmos, ouvindo apenas o nosso coração enganoso, e olhando para o outro, vendo prosperar, e nós definharmos, nutrindo-nos de nossa autopiedade, será sempre um desvio para a morte. Apesar do coração de Asaf nesse momento ser tomado por incredulidade, Deus preenche o coração de Asaf de fé. No verso 17 ele diz que entra no santuário de Deus e coloca fim no destino dos ímpios. O ponto de virada é quando nós buscamos em Deus o sentido da vida. Asaf entra no santuário de Deus e o que ele encontra lá, ele encontra a palavra de Deus que está lá, dentro da arca da aliança. Ele encontra o sacrifício pelo pecado que era oferecido continuamente. A partir do momento que Asaf coloca o seu olhar em Deus, ele passa a receber graça, ele passa a receber perdão. O seu coração agora é preenchido de uma fé viva, poderosa e transformadora. E o resultado dessa graça de Deus agindo em sua vida, gerando fé no seu coração, é comprovada pelas próximas expressões expostas de um coração que estava completamente perturbado, tomado de incredulidade, de inveja. E ao lermos o início desse salmo, nos deparamos com um homem que está caminhando nas ruas da indignação, passando pelos becos da inveja, num terreno completamente escorregadio, que tem em seu fim um poço escuro e sombrio. Mas, a partir do momento que a graça de Deus o alcança, preenchendo o coração dele de fé, ele percebe que não é ele que está com os seus pés quase escorregando, mas é que os ímpios é que estão escorregando. Deus faz Asaf enxergar que a vida do homem, longe dos seus propósitos, é uma vida sem nenhum sentido. Deus o faz enxergar que em suas reflexões desprovidas da sua graça, ele estava agindo como um animal irracional. A partir do verso 23, vamos perceber que, a partir desse momento que o coração de Asaf é preenchido de fé em Deus, no Deus vivo, o seu discurso muda radicalmente. Aqui nos cabe um lembrete importante para nós. Experiências com Deus não nos isenta de enfrentarmos momentos de incredulidade. Estar no templo servindo a Deus, ministrando sobre as coisas de Deus, não nos blinda de momentos de incredulidade. Ter o cargo ou um título ministerial não é nenhuma garantia que não seremos tentados a desacreditar em Deus, mas sim ter o nosso coração
completamente preenchido da fé em Deus e que vem do próprio Deus para nós. Deus é aquele que sempre nos sustenta pela sua mão poderosa. Por isso os nossos pés não resvalarão, como foi com Asaf, no verso 23. Deus é aquele que nos ensina através da sua palavra e dos seus sábios conselhos, verso 24. Deus é aquele que nos assegura a entrada na eternidade. Deus é aquele em que nós somos completamente satisfeitos nele. Deus é aquele que nos fortalece nos momentos mais sombrios da nossa vida. São palavras de Asaf, verso 23 até o verso 26. E esse movimento de Asaf, adentrando no santuário de Deus e deparar-se com a graça manifestada ali, através da sua palavra, dos sacrifícios que ocorriam ali, diante da Arca da Aliança, que era uma expressão da glória de Deus, onde era ali imolado o animal, e o seu sangue aspergido sobre a tampa do propiciatório, aplacando a ira de Deus e trazendo perdão para o seu povo. Meus irmãos, nos remete ao fato do próprio Cristo ter adentrado no santuário, não construído por mãos humanas, como diz Hebreus, mas Cristo entrou no santuário, no próprio céu, para comparecer diante de Deus, uma vez por todas, tendo oferecido a si mesmo para tirar o pecado de muitos. Ora, se a graça de Deus, manifestada a Asaf, ainda que por meio de sombras, foi capaz de preencher o seu coração completamente, de transformar a sua vida, de redirecionar os seus pés na presença de Deus, de livrar-lhe da incredulidade, quanto mais agora, uma vez que eu e você somos encontrados por Cristo, somos tomados por essa graça maravilhosa, que não é uma graça inoperante. Muito pelo contrário, todos quantos são tomados por essa graça, são completamente transformados. E essa transformação em nós, ela é visível, ela é intrínseca, ela é progressiva e ela é duradoura. A obra de Cristo, a mensagem do Evangelho, não tem como fim realizar os nossos desejos, mas antes criar em nós um novo e santo desejo por Deus, pela glória de Deus na face de Cristo. A boa nova do Evangelho não está no fato de uma nova sorte para nós nesta vida, mas no fato que nós fomos reconciliados com Deus. O Evangelho não é um meio para nos satisfazer materialmente falando neste mundo, mas sim para a nossa santificação, sem a qual nós veremos a Deus. O Evangelho de Cristo nos dá o tesouro, que é o próprio Deus. O Senhor é o Evangelho. E quem toma consciência dessas coisas, encontra o retorno para a vida. E assim como o coração de Asaf foi preenchido de fé diante do momento de incredulidade que ele enfrentava, Deus preenche o nosso coração de fé. Somos chamados para vivermos a vida presente, à sombra da cruz, com os nossos olhos fixados na eternidade, onde aguardamos o nosso Redentor. Quando Deus preenche o nosso coração com fé, nós passamos a enxergar todas as coisas pelo prisma de Deus. E a primeira tomada de consciência se refere ao destino final dos ímpios. Eles parecem seguros, eles parecem que são prósperos e saudáveis, mas na verdade eles estão num terreno escorregadio. E Deus mesmo os faz prosperar, fazendo da bonança e da saúde que Ele mesmo deu a eles um caminho para a sua destruição. Prosperidade e saúde nem sempre são sinais de bênção ou do favor de Deus. Pode ser maldição. E tendo aprendido a olhar da perspectiva de Deus para aqueles que estão ali agora, em que Asaf estava sentindo inveja, Asaf agora vê que os tais, que são eles, que estão instáveis, e que a vida deles não passa de um sonho que vem e vai rápido. Eles desaparecerão ao abrir os nossos olhos pela manhã. Um coração cheio de fé nos conscientiza do nosso pecado. Verso 21 e 22, Asaf reconhece que ele estava amargurado e que ele estava despedaçado por dentro. Ele diz que ele era como um tolo ignorante aos olhos de Deus.
e ele se considera como um animal irracional. Quando o nosso coração é tomado pela fé, a nossa consciência do pecado, ela fica mais clara. Asaf estava agindo como um ignorante. E essa é uma visão profunda e verdadeira do ser humano, pois sempre que deixamos de aprender com Deus e em vez disso começamos a confiar em nossa própria justiça, em nosso próprio coração, nós começamos a agir como animais irracionais. Mas um coração que é cheio de fé nos conscientiza do verdadeiro tesouro. Lá no verso 24, ele diz: tu me guias com o teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais do que qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar, o meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Verso 26. Precisamos tomar consciência de que Deus sempre está conosco e de fato sempre estará em todo o tempo. Precisamos tomar consciência de fato que não importa as coisas que os ímpios possuem, mas sim aquilo que nós possuímos a Deus. Deus é a nossa força, Ele é a nossa possessão eterna, o verdadeiro tesouro do nosso coração. A vida e a obra de Cristo tem a finalidade de nos conduzir de volta para Deus. Diante dessa manifestação da graça de Deus, preenchendo o coração inquieto de Asaf, agora de fé, ele conclui a sua meditação, reconhecendo que bom é estar junto a Deus. E então ele passa a proclamar todos os seus feitos. Uma vez, meus irmãos, que o nosso coração é tomado por essa fé, viva em Cristo Jesus, não existe a possibilidade de nos calarmos. A graça de Deus nos motiva a declararmos os seus grandiosos feitos em nossas vidas, a todos quantos nos relacionamos e convivemos. E diante de uma cultura de competição, da superficialidade, da correria do estresse, temos o convite do próprio Cristo a descansarmos em sua providência, a colocarmos o nosso olhar na eternidade, sabedores que temos da parte de Deus um tesouro indestrutível. Não podemos incorrer no erro de nivelar a nossa vida e missão com o estilo de vida dos ímpios. Antes, somos chamados e despertados pela graça de Deus a nivelar a nossa vida e missão com o estilo e vida de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que a boa mão do Senhor esteja continuamente sobre nós. Amém.